Fera, eu sempre começo aqui, antes de falar de trabalho, de qualquer outra coisa, tentando entender como que você chegou até aqui. Eu quero saber, o Felipinho, aquele menininho de 3, 4 anos, quando que ele olhou aquela máquina de 4 rodas, pensou e falou: nossa, que isso, fera? Caraca, fera, acho que espirrou um pouquinho de gasolina quando eu fui feito. Cara, quando eu era pequeno, a minha mãe, ela contava, né? Óbvio que a gente não lembra. Eu só lembro de uma coisa. Acho que o primeiro carro que eu falei o nome foi Tantana, que era o Santana. Eu sabia o nome de... Eu aprendi a falar papai e mamãe, eu já sabia o nome de todos os carros. Adorava carro. Papai também gostava de carro, adorava. E a gente viveu uma época, né? Muita gente que é jovem, tá vendo a gente aqui, não viveu uma época onde os carros eram só... Era meia dúzia de carro no Brasil. Você não tinha carro importado. Então, era muito fácil saber os nomes e eu só não conseguia falar. Eu falava Tantana. Mas desde 3 anos eu adorava carro. Eu só dormia quando a mamãe dava volta no bairro Peixoto, no Rio de Janeiro, nascido e criado em Copacabana. Depois vocês vão saber que teve um monte de confusão, mas nasci em Copacabana, no Rio de Janeiro, e mamãe ficava dando volta ali no bairro Peixoto para poder dormir. Só dormia com o barulhinho do carro. E olha que não era elétrico, hein? Não era um barulhinho, né? Não. Eu lembro que era Voyage, era Monza SL, era Opala. Esse era o carro do sono. Puta, legal mesmo. Aliás, isso é muito intrigante mesmo, porque teve um tempo até atrás que a Ford fez uma cadeirinha de criança, não para carro, para casa, que imitava a vibração e o ruído do carro. Pois é, cara, eu só dormia assim, velho. Então, Deus sabe o que faz. Eu só não tive plano de voo. Deus só sabia uma coisa, João, o cara gosta de carro. Né? Talvez muita gente que esteja assistindo a gente, né? Uma coisa legal da gente começar e falar isso, eu não sei quantos anos você tem, você está assistindo a gente, só que acho que na vida a gente tem que ter um plano de voo, né? Tava falando que eu peguei um aviãozinho teco-teco pro João aqui, antes da gente começar o podcast, um Caravan. Até nisso tem nome de carro. Né? Parece mesmo, não parece? São 9 passageiros e 2 tripulantes. Ele tinha um plano de voo. Eu via lá o piloto, porque ele voa debaixo das nuvens, o piloto lá fazendo um monte de cálculo, né? Fugindo de tempestade, de nuvem. E eu não sei se você tem um plano de voo, um objetivo de vida, um propósito. Eu não tinha. Deus só sabia uma coisa. Um moleque gosta de carro. Mas me diz uma coisa. Você me contou já em off, e você conta a parte que você quiser. Você contou que teve uma infância muito legal, muito abastada, tal, ótimos colégios e tal. E nesse período o carro não estava na sua vida, a não ser nas revistas que você lia e tal. E aconteceram alguns problemas, e aí você foi chegar no mundo dos carros. Quando que isso aconteceu e de onde você estava vindo quando o carro apareceu na sua vida? Então, vamos lá. Rolou um negócio, assim... Primeiro contato com o carro, assim, cara, a vibe é muito boa. Eu estava numa feira no Rio Centro, no Rio de Janeiro, que é um local de eventos, e tinha um mini bug. Quem lembra do mini bug? Lembra? Do Fapinha. Glorioso Fapinha. Ia falar isso. De fibra, maneiríssimo. E aí, eu me deparei com aquele negócio, eu falei... Algumas vezes na vida eu me deparei com coisas que eu falei, cara, isso é demais, velho. E eu olhei para aquele... Falei, cara, que maneiro. A minha mãe, vamos lá ver, malandra, vamos lá ver. Aí eu vi, cara, eu só pensava naquilo. E o papo era o seguinte, você comprava um sapato e concorria um mini bug. Falei, mãe, quantos sapatos você vai comprar? E aí a gente foi concorrer e ela chegou. Filho, se você tivesse que escolher a cor, qual cor do Fapinha você ia escolher? Aí eu, pô, mãe, o prata, né? Maneiro. E com 7 para 8 anos, cara, foi uma idade muito marcante. Você vai ver que não foram coincidências, existem... acho que marcações na minha vida. E de 7 para 8 anos, no meu aniversário, eu ganhei... Vou contar agora a história. E ao mesmo tempo que eu ganhei o meu primeiro carro, a gente sofreu um primeiro baque na nossa vida, que foi minha mãe ser mandada embora de um excelente emprego que ela tinha. Então eu cheguei no meu dia do meu aniversário. Eu odiava ir pra pracinha, João. A pracinha era um negócio que eu não curtia. E aí minha mãe me leva pra pracinha... contrariado, no dia do meu aniversário. Quem que tava na pracinha? Quem? O mini bug em cima de uma carreta. A minha mãe, olha lá! Eu, mãe, que isso?
Aí ela, vamos lá ver se ele deixa dar uma volta. Eu falei, não, mãe, que mico, que dá volta, cara, tá maluco? De repente, cara, começa a juntar criança. E de repente chega o cara da carreta, eu todo acanhado. Aí, tu mesmo. Aí eu... Chega aí. Aí eu, chega aí. Chega aí que o minibug é seu. Pô, velho. E aí? Cara, ó, vou falar você. Com 7, 8 Cara, anos. se você tem um filho... Cara, isso aconteceu em 1988. Se você tem um filho, seja marcante, velho. Isso é marcante até hoje. Então, desde aquele dia, aí você vê, eu ganhei um minibug, que foi um marco, uma coisa muito marcante na minha vida. E no mesmo ano, minha mãe foi mandada embora. E a vida da nossa família começou a... de vento... Igual o Caravan, perdendo combustível, começou a cair. Vixe. E aí a gente começou a viver uma história mais complexa que a gente vai evoluir aqui no papo. Você era um menino que morava em Copacabana? Não é, vamos dizer assim, não é o Rio de Janeiro profundo, né? É a parte que o Cristo abraça, como dizem. E como é que foi a sua infância a partir dali? Cara, muita gente fala o seguinte, não sei se aqui em São Paulo, não sei se na tua região, muita gente fala que morar em alguns lugares é soltar pipa no ventilador. Só que Copacabana não é bem assim, não. Copacabana é uma história é uma escola, né? É uma história que tem de tudo. É um bairro boêmio, um bairro de malandro. Então, assim, um bairro que você tem um morro perto de um apartamento de classe A. E a gente tinha uma condição muito legal. Eu estudei nas melhores escolas do Rio de Janeiro até um determinado... Não, até um determinado momento. E quando a mamãe foi mandada embora, a gente entrou numa noia, né? Uma noia, assim... Meu pai ficou obcecado porque ela foi mandada embora por assédio sexual. Não tinha lei naquela época para isso, Nem né? se falava, né? Nem se falava. E ele ficou obcecado em ter um processo. Não, vamos processar, vamos viajar para Brasília, vamos falar com fulano. Ele ficou obcecado, ele era muito apaixonado e ele ficou... Acabou a vida. Ele ficou com aquela obsessão de ganhar um processo, né? E aí ele foi perdendo. Meu papai trabalhava com... um tipo de importação, por exemplo, você tinha lanchas aqui no Brasil, você tinha carros importados, só que eram carros... Para quem não é dessa época, por exemplo, você via uma Mercedes na rua, um carro importado só podia entrar no Brasil via corpo consular. Então você tinha uma negociação para comprar uma Mercedes de um consulado, entende? Papai trabalhava nessas questões de bebidas, vinhos caros, né? Ele trabalhava com importações, mas tinha todo um esquema para trabalhar com importação. E aí abriu a importação. Cara, aí foi tudo. 91, né? 92? 91, 92. E aí, cara, papai foi trabalhar com carro, né? Nossa. Pô, velho. Cara, eu lembro que a gente... Tá aí o carro de novo na tua vida. Amigo, gente, você pensa o seguinte, quem é mais velho... Não sei se aqui em São Paulo teve alguma coisa assim. Tem um shopping no Rio de Janeiro chamado Barra Shopping. É o maior shopping do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil. E naquele shopping tinha um lugar chamado Barra Duty Free, que tinha... Parecia um salão do automóvel, Jana. Tinha BMW, Honda. Cara, quando tu entrava naquilo, cara, tu ficava em êxtase. Você não Tava sabia. em outro país, né? Meu irmão, era uma... E papai tinha todos os catálogos. Papai começou a trazer Cadillac pro Brasil. Porra. Papai trouxe um BMW, acho que era o Z2, se eu não me engano, que a porta... Cara, a porta afunda. Z1, né? Z1. Que a porta afundava, assim. Cara, Pesquisar aqui. que louco. Louco. Então eu comecei a viver essa época. Papai trouxe a Eagle Talon, que é uma divisão da Mitsubishi. Papai trouxe esse carro, o velho. BMW Produção, olha isso. Era lindo, era lindo, o quadradinho. Lindo. Cara, aí tinha o Miura, que era um carro maneiríssimo, e o BMW um do lado do outro. Eu comecei a viver esse mundo, né? E eu sempre fui um cara muito trabalhador, eu sempre fui proativo. Eu sempre, pai, quero estar contigo, quero trabalhar com você. Então eu começava a frequentar umas rodas de High Society do Rio, porque quem comprava esses carros era High Society. Os meus amigos de escola eram High Society, né? Você estudava onde mesmo? Eu estudei em várias escolas, né? Mas a escola mais marcante foi o Colégio Santo Inácio, colégio mega tradicional, colégio centenário do Rio de Janeiro. Cara, é um lugar onde herdeiros e herdeiros do Brasil estudaram. Tem alguns amigos meus que são até hoje bem influentes, mas
não vou mencionar Não, aqui, mas claro. muito legal, muito legal. Só que do nada, Desandou o angu. desandou. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Eu era um dos melhores da classe. A classe, se eu não me engano, tinha 8 ou 9 turmas no Colégio Santo Inácio. E do nada, isso foi muito legal. Era 1994. Você tinha 14. 14 anos. Aí eu falei, aí para 1994, aí em 94 uma amiga minha falou o seguinte: cara, você é tão bonitinho, por que você não emagrece? O meu apelido, quem não sabe, vou abrir aqui, era Puia, porque eu era muito fofinho, velho. Você era gordinho, fera? Eu era gordinho de perna fina, velho. Uma coisinha linda. E aí, aquela minha amiga maravilhosa, Carolina Facuri Novaes, uma amiga da época, ela foi responsável por essa transformação, por isso que eu falo o nome, se alguém conhecer, lembra ela aí. Ela falou, cara, por que você não emagrece? E eu sempre fui muito obstinado, amigo. Eu, quando era moleque, uma vez eu ouvi aquele... Lembra do Backstreet Boys? Cara, velho, eu ouvi aquela... step by step, oh baby. Não, isso era New Kids on the New Block. Kids on the Block. Desculpa, New Kids on the Block. E aí eu vi aquela música e falei, mãe, eu quero tape. Mas não tem. Não, mãe, eu quero tape. Vamos procurar o tape. Tape era o clipe. Era a Ou a fita fita cassete. cassete, tá. E então eu sempre fui muito obstinado. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, velho, eu vou emagrecer. A gente lembra que a gente não tinha muito acesso a computador, não tinha nada. Não tinha nada. Era capa de disco e olha lá. Comecei a pesquisar. TV. Como é que eu emagreço? Caloria, correr, exercício. Era dezembro, começando as férias de verão. Em 2 meses e meio, eu emagreci 24 quilos. Como é bom ter bastante hormônio, né? Nossa! Fiquei com aquela... Eu olhava, eu lembrava da minha amiga linda, e eu falei, das possibilidades, né? Aí emagreci, voltei pra escola. Nego, quem é esse cara? Magrinho, né? Bonitinho. Porque aí eu comecei a correr 10 o quilômetros. Puia? Quero Puia. Correndo 10 quilômetros todo dia. Depois eu mostro uma foto, cara. É sensacional. A foto é... E, gente, aí começou a menina, né? Começou aquela vibe de namorar, 15 anos. Cara, e aí é que tá. Eu coloquei um post na minha rede social que foi o seguinte: aonde o inimigo mais trabalha é no nosso sucesso. Que contou do seu... E eu vim com um sucesso e com 15 anos, cuidado com teu filho, o cara conversa muito. Papai era meu fã, né? Papai adora. Cara, ele é comunicador, ele fala com todo mundo, ele pega no celular não tinha, né, velho? Ele pega o telefone e começa a combinar para ir no shopping, no boliche, não sei o quê. Meu filho é isso. E aí aquele filho maneiro, 7º lugar geral, mais ou menos, na série de nota, entra pro Grêmio da escola. Fera, você imagina, você é um adolescente com hormônio à flor da pele, com uma sala com chave na escola com 15 anos. Ia dar certo, João, na classe? Raposa no galinheiro. Mano, não deu certo. Não dá, né? Entrei pro Grêmio da escola, trancava a sala, só restou uma coisa no final do ano: convite a se retirar. Expulsão. Cara, mas a gente entrou numa espiral muito louca e culminou nisso. Isso foi um outro marco. Quando a mamãe foi mandada embora, cara, eu acho que talvez muitos de vocês que estão assistindo a gente aqui possam ter gatilhos na vida. E esses gatilhos podem ter sido como a minha visão do mini bug, mas também podem ter sido como a da minha mãe. Quando ela foi mandada embora, ela mudou. Minha mãe era uma pessoa com bolsa da Chanel, sabe, impecável. E ela ficou tão abalada. Eu não culpo. Gente, cada um... Tem pessoas mais fortes, tem pessoas mais fracas. Tem pessoas mais fracas que são boas em outras coisas. Mas aquela angústia, aquela decepção tomou conta dela. E ela... Não só dela, do meu pai também. Então, cara, era tão louco que anos depois, o meu pai não via... Ele entrou num buraco negro, tá aqui um buraco, ele não conseguia sair do buraco. E quando ele faleceu, eu fui procurar emprego com os amigos dele. E eu ganhei muito dinheiro.
né? Vendendo carro. Por que ele não... Entende? Então talvez você esteja no fundo do poço agora aqui vendo a gente e você não está vendo escapatória. Meu pai não via. Minha mãe não via. Mas, cara, hoje eu olho para trás e falo, como é que ninguém enxergou? Então, assim, tem muita gente que acha que é o final da linha e não é o final da linha. E aí ela começou a gente começou a declinar. Ela foi para... Gente, não estou falando de fé, cada um tem sua fé aqui. Eu só estou falando da minha história. Minha história tem marcas e coisas que deram certo. Talvez para você não funcione, mas para mim funcionou. Minha mãe foi a várias religiões, eu fui batizado em tudo quanto é coisa. E, cara, sabe quando você não foca, João? Você não foca. Imagina o seguinte, você vai sair agora para procurar um trabalho, aí algum amigo teu te manda uma mulher no WhatsApp. Aí você, poxa, vou pesquisar, quem é? Aí desfocou. Aí o outro manda um carro bacana, aí você parou o teu dia, começou a desfocar. Ela começava a ir à religião, procurar um equilíbrio que não existia em lugar nenhum. E, cara, eu lembro que ela foi numa igreja e ela começou a se apoiar nessa igreja, né? E o primeiro baque, assim, cara, que rolou foi uma infecção que eu tive generalizada. Eu fiquei com a barriga aberta, isso eu não contei nos outros podcasts. Eu fiquei com um buraco assim na minha barriga, desse tamanho. Porque eu tive uma apendicite aguda e depois eu não conseguia respirar porque infeccionou e foi uma infecção generalizada. Fiquei à beira da morte. O médico falou, vou tentar. E quando ele tentou, foi uma semana depois da cirurgia, ele abriu sem anestesia no consultório e jorrava pus assim. Eu fiquei tomando um anti-inflamatório durante 1 mês, que era um protótipo, e colocava açúcar dentro da barriga, que estava aberta. Coagulação, né? Anticoagulante. Então, assim, aí, naquele momento eu encontrei Deus, cara. Eu falei, cara, é muito ruim estar à beira... Não sei se você já teve à beira da morte. Ah, já tive. Já, eu tô sabendo. É. Bem à beira. Eu acho que, velho, eu acho que uma das experiências da nossa vida... A minha primeira punk foi estar à beira ali do um passo. Você tinha quantos anos nessa época? Você Cara, lembra? acho que eu tinha uns 12. Eu lembro que eu cheguei no consultório médico, eu tava ofegante, respirando, e aí o médico perguntou, você tá cansado? Eu falei, não. A gente já tinha saído do Miguel Couto, que era um hospital que falaram tem que operar às pressas, mas meu pai não confiou e foi num pediatra que cuidava da gente. Ele falou, pai, se ele tivesse operado, era bem possível dele morrer por infecção, porque ele não ia resistir. Então nós vamos fazer o melhor possível, mas a gente corre risco de perder. Cara, quando ele falou isso, eu fiquei internado de novo e, cara, foi duro. Então ali eu tive uma experiência, cara. A gente orava a Deus, nunca tinha orado. Eu não sabia que era Deus. E ali também, acho que quando a gente nasce, a gente é batizado, né? Pô, eu não sei se um dia você falou com Deus, velho. Às vezes eu não falo com Deus, às vezes a gente esquece, né? Eu almoçou comigo hoje, vê que eu abaixo a cabeça, agradeço, né? Mas eu não falava. Às vezes eu também esqueço, eu sou ser humano, eu erro igual você. Não tem ninguém perfeito aqui, tá? Mas naquele dia eu entendi que conversar com Deus rolava, né? E aí foi mudando as coisas. E aí eu decidi me batizar. Falei, cara, se Deus me salvou... Engraçado, cara, como isso desencadeou... Gente, volto a te falar, não tô falando de religião aqui, tô falando de um marco... Marco de fé, né? Cara, velho, quando eu fiz aquilo, parece que rolou uma condução. Por que eu tô falando isso? Com 15 anos, que a gente vai voltar agora para a idade, eu tive contato com droga, a gente teve contato com sexo, né? Namorada. Engraçado que o Santo Inácio, eu não sei se é assim, deve ser assim até hoje, tinham festas de 15 anos. Já foi uma festa de 15 anos de 200 mil reais? Provavelmente não. De 1 milhão? Menos. Eu ia todo final de semana, durante 1 ano e meio, mais ou menos. Velho. E aí os adolescentes tomam uísque, champanhe, fumam, roubam carro. Essa foi minha infância. É muito difícil você não perder o controle. Então, perdemos o controle. E é um mundo, cá entre nós, é um mundo
sem limite, né? Com muito Lembra dinheiro, pouca responsa. Lembra daquele filme, Curtindo a Vida Doidado? É. Aquele filme foi responsável por muitas coisas ruins na minha vida. Ainda bem que não acharam uma Ferrari daquela. Não, mas eu voei com Voyage em 1994. Sabe aquela cena que voa? Eu voei, de propósito. Então, cara, eu tive contato com muita coisa e naquele mesmo ano, olha como são as coisas, cara. No mesmo ano, eu emagreci no ano seguinte, eu fui pela primeira vez despejado. E pela primeira vez eu vi meus pais se separarem, né? Teve algumas coisas, né? Minha mãe ainda é viva, então, enquanto ela for viva, eu não vou falar algumas coisas, né? Tomara que Deus cuide, reserve, mas até por respeito, que eu acho que a gente tem que ter respeito, né? A gente fala da nossa história, mas foi uma separação muito dura, um cara que gostava muito dela, que era meu pai. Aí muita gente pergunta, pô, mas tua mãe? Naquela época, gente, problemas de casal, uma separação, a gente não tinha celular, né? Então você sair, como é que você vai? Manda e-mail, manda carta, você não via. Eu não sabia nem onde estava minha mãe. Então as pessoas perguntam, cadê? Você morou na rua que eu vou chegar lá? Mas quem é tua mãe? Eu não sabia onde estava minha mãe. Amigo, não é fácil. E você tinha quantos anos, Fera? Então, aí eu fui despejado com 15 anos. 15 anos. Isso a gente já vai continuar, que eu preciso pagar o nosso merchanzinho.